Muito bem, estamos começando aqui mais um Derico Convida, mais um capítulo dessa história de convites que são feitos aqui para que queridos amigos, pessoas muito relevantes, venham contar suas histórias, venham falar sobre a vida. E eu tenho um privilégio aqui de poder ouvir sempre histórias muito comoventes, agradáveis, felizes. A gente vem, toca, conversa, brinca, dá risada, é muito legal. Você pode escutar através da Olá Podcasts, pela olapodcasts.com, ou então em qualquer plataforma do seu gosto, da sua preferência. As minhas redes sociais, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, derico@derico.com.br, no meu site, derico.com.br, e aí as redes, né, no Facebook, e no Facebook e YouTube. Derico Oficial, e no Instagram é derico.shot. É tudo Derico, bota Derico lá e vai aparecer um monte de coisa. Temos aqui, e no Spotify também, que eu tenho o privilégio de, pelo selo Quarup, tá disponibilizando para vocês agora, paulatinamente, todos os meus CDs, toda a minha discografia no meu canal no Spotify, que é Derico Ciotti, pelo Quarup, selo muito respeitado no mundo da música. Muito legal. Tenho aqui hoje, para meu deleite pessoal e para que todos vocês também se deleitem, com a presença do padre Júlio Lancelotti. Um prazer imenso, padre. Como está você? Tudo bem? Como eu digo sempre, na luta de sempre. Na luta de sempre. Uma luta que não tem fim, né, padre? Não tem fim. Mesmo porque não começou comigo a luta e nem vai terminar. E nem vai terminar com você, né? Então é uma luta que vem na história. Então, você diz como se fosse um caminho perene, um caminho que a gente não sabe direito quando começou e não tem muita previsão de quando ele acaba. Você pega esse legado num determinado ponto da história, faz a sua vida em cima dessa proposta, dessa meta. Como é que você acha que como que você traça o quadro, digamos assim, de como você começou, como que você pegou essa e em que momento você acha e como vai ser a hora que você entregar o bastão? Então, eu me identifico e me percebo já desde da infância, da juventude e depois na vida inicial como adulto, na área da educação, mas marcado por personalidades muito fortes, como Dom Paulo Evaristo, o Cardeal Arns, que marcou muito a história de São Paulo, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que era a bispo auxiliar de São Paulo, depois morreu como arcebispo de Mariana. Mas é uma luta que tem aí na história Dom Helder Câmara. Dom Helder. E tantos outros que fazem parte dessa história. Estamos celebrando o centenário de muitos deles, como Sim. agora diz Dom Tomás Vaqueiro, mas aqui em São Paulo nós tivemos o Santo Dias da Silva, o Vladimir Herzog. Que foram nomes muito significativos dessa batalha que você diz que não tem fim. Dessa batalha, então, pelos direitos humanos, essa batalha da qual fazem parte Dalmo Dallari, da qual fazem parte muitos... Betinho. O Betinho, na questão da luta contra a fome, e muitas pessoas que ainda estão entre nós e outros que já concluíram sua caminhada. Então, acho que é muito importante isso que acho que às vezes nós perdemos, a dimensão histórica. Perfeito. A nossa luta reside num tempo da história e é ligada aos que nos antecederam e aos que virão. Aos que virão. Até bonito isso, eu aprendi muito na infância, que era o lema de Brasília, né? Aos que virão. Aos que virão. Porque era uma ideia de progresso até, né? Da visão diferente, que eu acredito até que você e as outras pessoas que você citou com tanta maestria aqui, que tiveram uma visão diferente da vida.
Sim. Né? E isso prova que é possível, né? Você fazer uma coisa positiva, uma coisa usando justamente as pessoas que estão ao seu redor, que têm mais ou menos esse mesmo pensamento que você, mas não tem talvez a atitude, não tem a coragem. O que falta para essas pessoas que estão ao seu redor, que pensam como você, mas não tem essa possibilidade, oportunidade? Eu acho que tem muita gente lutando. Hoje pela manhã eu encontrei a mãe da Marielle Franco. Sim. E ela esteve lá junto com os moradores de rua e participou de todas as atividades que nós tínhamos e se enturmou rapidamente com eles e logo se identificou e eles ficaram muito felizes de conhecê-la. E é uma coisa interessante. Quando nós estávamos numa roda com várias pessoas em situação de rua, eu perguntei para eles o que vocês sabem da Marielle Franco. E vários sabiam. E foram dizendo várias coisas. Ela até pertinentes. Ficou surpresa de ver que moradores de rua, pessoas em situação de rua, sabiam dizer quem ela era. E deram muitos reforços positivos para ela, falaram muito coisas boas da luta e gostaram Sim. muito de conhecê-la. Então, acho que essa é uma dimensão que, inclusive, esse momento da pós-modernidade, como alguns chamam, nós perdemos a dimensão histórica. Então, hoje, muitos jovens e até adultos não sabem de que história nós fazemos parte. Da onde que nós viemos, para onde que nós chegamos, por que nós chegamos onde estamos? Qual é a luta contra... contra o quê? Contra o quê? Quem são os nossos adversários nessa luta? Porque também nós somos combatidos e porque às vezes estão incompreendidos e atacados. Então, é uma luta muito grande e é uma luta que fere, principalmente a desigualdade. E quando nós andamos aqui como uma região dessa da cidade, parece que a cidade não se conhece. Você é capaz de morar... São pequenos microcosmos, né? Você pode morar em São Paulo 80 anos e nunca ter ido na cidade de Tiradentes. É muito provável, que muita gente aqui nunca foi. Nunca foi. Vai Não morrer sabe sem ter onde ido. é o Jardim São Luís. Fica. Não conhecer a Vila Joaniza. Sim. Nunca ter ido em Itaquera ou no Promorar Rio Claro. Sim. No Jardim Iguatemi. Então você é capaz de viver em São Paulo. Na sua São Paulo, né? E não na São Paulo como um todo, né? Então é uma cidade que não se tange. É uma cidade que não se conhece. Muito interessante. E uma cidade que vê as pessoas em situação de rua, que hoje em São Paulo são muitas. Putz. E são incógnitas, né? São invisíveis. São invisíveis em alguns momentos e visíveis em outros. Então, quando elas estão na calçada do restaurante, elas são visíveis. Sim. Quando elas estão debaixo do viaduto com fome, elas são invisíveis. Quando ela está na porta do shopping, ela é visível. Os seguranças logo a veem. Mas quando ele estão dormindo embaixo da marquise... aí é invisível. Então, é hora visível, hora invisível. E a cidade, muitas vezes, se torna hostil. Essas pessoas, por exemplo, aonde eles têm acesso à água potável. Até o que chama a atenção, chama atenção no toalete, tem absorventes higiênicos para as mulheres. Aonde que eles têm as mulheres em situação essa oportunidade? De rua, que banheiro elas vão que tem absorvente higiênico? Então, a gente não percebe, às vezes, das coisas nos mínimos detalhes. Se ele estiver com sede, onde ele vai beber? Que água ele vai beber? Né? Que água? Eu vi esses dias um bebendo água que estava escorrendo da parede na calha. Ali na ligação na Consolação. Então, alguns tomam banho dessas saídas de água. Então, mas aí a gente está falando de coisas que são assuntos que são difíceis de se abordar com uma população, com a comunidade. Inclusão, dignidade, conscientização. É um trabalho que você faz
você vai aos lugares, você vai ao approach com as pessoas para se falar sobre isso? Como é que funciona o trabalho efetivo que você faz como feedback das pessoas que recebem esse tipo de informação que você dá? Então, tudo é na convivência. Você só conhece com quem você convive. Sim. Se você não convive, você não conhece. Tem muita gente que está aqui nesse prédio. Com quantos você convive? Pouquíssimos. Você só conhece os que você convive. Então, nós temos para nós muito claro que nós temos que conviver com as pessoas em situação de rua. Eu vejo diariamente pelo menos 600 pessoas em situação de rua. Coisa. Então, todos os dias eu vejo 600 olhares, 600 demandas, sorrisos, raiva, xingo, necessidade, tem tudo. Coisa. Porque eles, a gente diz, eles não são nem anjos nem demônios, são pessoas. E uma das coisas que mais se nega à população em situação de rua, como em geral a gente nega na sociedade, no dia a dia, é a subjetividade. Como assim? Você tem sentimentos. Você também tem sentimentos. Não sou só eu que tenho. Eu estou muito preocupado e sei muito dos meus sentimentos, mas não me importo com os teus. Você imagine ninguém perguntar para você, você está bem? Sim. Você dormiu bem? Parece que você está cansado. Você quer um copo de água? O que eu posso fazer para te ajudar? Que bom te ver. Oh, que bom que você voltou. Ah, eu te conheço. Então, essas pessoas não ouvem nada disso. É interessante que alguns leva tempo só de olhar. E com o tempo, hoje de manhã, na hora do café, tem um rapaz que me chama muito a atenção. Eu sempre o via de cara muito fechada. Ele passa, pega o pão, pega a fruta. Hoje tinha Presto Barba, às vezes tem o creme dental, a escova. Ele passava sempre de cara fechada, com a cabeça um pouco baixa, pegava e ia embora. Eu sempre insisto muito no olhar. Hoje ele chega e me abraça. Hoje, especificamente? Não, hoje também. De um tempo para cá. E isso já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu convivi com as crianças com HIV e AIDS, tinha uma menina, ela me emociona muito, ela está viva até hoje. A gente cuidou bem desde ela muito pequenina. Ela morava num barraco e na favela, a mãe dela tinha AIDS, por isso ela nasceu infectada. Sim. A mãe morreu dentro do barraco, ela ficou 4 dias com a mãe morta dentro do barraco. Nossa. Ninguém sabia. Foi depois com o odor que perceberam. Foram ver e ela veio para nós, para Casa Vida. Ela tinha todos os dentes muito escuros. Eu levei, acho que mais de 1 ano para conseguir falar com ela. Ela não falava com ninguém. Mas convivia? Convivia. Ok. Tinha que fazer que ela comesse, tomava banho, tinha as educadoras que acompanhavam, dormia, tomava os remédios. Sim. E eu a chamava de Morena. Sempre eu falava, Morena. E ela, com o tempo... Foi quebrando foi olhando para mim. Que coisa. E hoje ela me chama de pai. Olha, que incrível. E ela tem filhos e tudo. Mas sabe o que me comoveu demais na vida? Foi quando ela estava crescendo e pré-adolescente, e eu saía para passear com eles, ia nos shoppings, em algum lugar, e um dia ela chegou perto de mim e falou: pai, posso te pedir uma coisa? Eu falei: fala, Elaine, o que você quer? Ela falou: compra um sutiã para mim. Com quantos anos isso? Eu já tinha uns 11, 10 para 11 anos. Era o primeiro sutiã dela. Aí eu falei: aonde vende? Eu não sei comprar isso. Aí ela falou: naquela loja ali. Aí eu fui na loja, chamei a vendedora e falei: vê o que ela quer, atende a ela, por favor. Eu não vou saber orientar, nem escolher. Ela vai escolher, mas você leva, experimenta com ela, faz tudo o que tem que fazer. E aí ela foi, comprou e veio, eu paguei tudo, e ela saiu da loja feliz,
Com o seu primeiro sutiã. Me deu um abraço, um beijo. E isso não é o pai que faz, isso é a mãe. Sim. Que normalmente toma essa providência com a filha, né? Mas isso me comoveu, marcou muito a minha vida. Daquela menina que depois nós encontramos o pai dela, biológico, que morava num caminhão, na carroceria de um caminhão. E fizemos toda a aproximação dela com o pai. Então, tudo isso para dizer, cada pessoa é um mistério. E tem uma vida, né? E tem uma... Incrível. Hoje ela é uma menina linda, uma moça linda. Ela tem... Você é avô dela? Eu tenho os netos, ela tem filho? Conheço o companheirinho dela e tudo. Ela trabalha numa creche. Então, são coisas que marcam muito a vida. Esses dias, na Cinemateca, teve lá um curta que fizeram e estavam lembrando dos 40 anos que eu estou na área social, e eles me surpreenderam porque no final eles disseram, está aqui um casal que você fez o casamento deles há 35 anos atrás, e eles foram um dia te visitar na Casa Vida e você perguntou, como vocês estão? Né? Eles disseram, você que fez o nosso casamento. Eu disse, vocês têm filhos? Eles disseram, não. Eu falei, aí eles contam que eu disse, mas eu tenho um filho aqui para vocês. E era um menino que estava liberado para ser adotado. E eu encontrei esse rapaz agora com 26 anos. Que foi adotado pelo casal? Que foi adotado por olha eles. Que legal. E estavam com eles. Então, é a vida da gente cheia de situações, algumas que a gente até esquece, outras que lembram. São marcantes, né? Mas isso para dizer... Você tem que conviver para entender. E na Casa Vida tem uma história de uma menina que faleceu com 16 anos, que me ensinou muito isso do conviver e da empatia na convivência. Eu passeava muito com eles à tarde pela rua, principalmente no verão, e sempre preocupado que eles tinham a imunodeficiência, né? E eu tinha medo que eles se infectassem. Sim. Era o início da pandemia de AIDS, pouca gente conhecia, e eles viram um gato na rua e o gato estava bem maltratado, e eles foram pegar o gato. Aí eu disse, não pega esse gato porque esse gato está doente. Sim. Doente, acendeu uma luzinha na cabeça deles, era uma palavra que eles conheciam. Sim, tinham medo. Aí eu disse, esse gato precisa ir no médico. Médico, eles sabiam o que era. Aí eu disse, mas quem tem que levar o gato no médico é o tutor do gato para dizer o que é que o gato tem. Aí a Jurema, uma menina muito inteligente, ela faleceu aos 16 anos, que além do HIV, ela abriu uma crise de lúpus. E ela olhou para mim e falou, o médico do gato é um gato? Eu falei, não, o médico do gato é uma pessoa. Eu falei, como que ela vai saber o que o gato tem? Quase querendo dizer para mim, como que você adulto vai saber o que eu sinto? Sim. E hoje... E ela tinha quantos anos nessa época? Ela devia ter uns 8 anos. Olha, que inteligência. Ela era uma pessoa muito, muito sagaz. Foi interessante todo o processo dela de procurar a mãe dela, e nós encontramos a mãe dela embaixo de um viaduto. E a gente foi colocando para ela todas as coisas até ela decidir que queria ir encontrar a mãe. Teve toda uma persuasão, todo um processo de... Ela decidiu. A gente disse, a gente achou sua mãe como você queria. Agora resolve quando que você quer ir ver, se quiser. E tem uma outra menina, é que eu vou lembrando as histórias. Por favor. Uma delas que está viva também, tem criança. Essa menina marcou demais a minha vida. Porque ela chegou um dia para mim e falou assim, por que você acha o pai e a mãe de todo mundo e só o meu que você não acha? Porque na minha certidão de nascimento está escrito o nome do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu avô, da minha avó, e dos outros que não tem nem tudo isso você acha, o meu você não acha. Falei, pois é, filha, porque todos esses nomes que estão aqui foi o juiz que pôs, essas pessoas não existem. Falou, não tem. Ela falou, mas se não tem,
meu pai e minha mãe, como é que o juiz sabia o meu nome? Eu falei, ele não sabia o teu nome, foi ele que deu esse nome para você. E é verdade isso? É. Nossa. Ela disse, mas se ele deu o meu nome, como que ele sabia do dia do meu aniversário? Eu falei, ele não sabia também, ele atribuiu uma data de aniversário para você pelo exame dos teus ossos. Nossa Senhora. Aí eu até falei para o juiz, na ocasião, eu falei, o senhor abusou do poder, porque o senhor encheu a certidão de nascimento dela de nomes de pessoas que não existem. Ele falou, mas eu não podia deixar tudo em branco. Eu falei, eu entendo, porque eu conheci alguns que tinham documento fulano de tal. Eu trabalhei no grande berçário. Literalmente, fulano de tal? Fulano de tal. Chegava para nós, RN, sexo masculino, fulano de tal. Nós que punhamos o nome. Aí a gente atribui um nome. Tem uma menininha que hoje é uma moça adulta, está na Itália, que o juiz me ligou e disse, nasceu uma criança, a mãe HIV positivo, nem caiu o cordão umbilical, a mãe fugiu, largou ela aqui no hospital. Nossa Senhora. O senhor recebe? Eu falei, sim. Eu disse, como é o nome dela? Ele falou, não tem nome. Eu falei, eu posso sugerir um nome? Ele falou, pode, padre, qual é? Eu falei, eu quero sugerir o nome de Edith. Ele falou, por que Edith? Eu falei, porque o Papa vai canonizar uma nova santa chamada Edith Stein. Em homenagem à nova santa, eu queria dar o nome para ela de Edith. E a gente conserva o sobrenome da mãe, para que se a mãe aparecer, a gente tem uma relação. A pista para achar. A mãe nunca apareceu, teve todo um processo complicadíssimo de adoção dessa criança, e por fim ela foi adotada por um casal e mora hoje em Padova, na Itália. Que coisa. Então são muitas as situações, mas tudo isso você tem que conviver, porque é conviver que te faz amar. E compreender também, né? Compreender, ter conflitos, a convivência também é conflitiva. Você só briga com quem você convive. Sem dúvida. As outras você pode ter posições e tal, mas que te magoam mais é com quem você convive, né? Então, nesse sentido, a convivência com a população em situação de rua é uma convivência muito rica, porque eles têm os sentimentos deles, que ninguém quer saber. Alguém vê uma pessoa caída ali na calçada, quer saber o que ela sente. Vamos conversar? Pergunta para ele, você está com vontade de tomar um suco? O que você sente? Eu lembro muito num dos invernos, algumas pessoas que estão aqui comigo fazem isso, a gente sai ou à noite, ou na madrugada, ou pela manhã, eu encontro alguns, principalmente estão imobilizados, estão parados, a gente vê aquele corpo coberto, sempre a gente pergunta, chama e pergunta, tá de boa? E às vezes nós encontramos muitos que estavam entrando em hipotermia, já enrijecendo. E também um dos que eu encontrei também, a gente levanta a coberta, pede licença para ver, e eles olham, e ele disse, eu acho que estou com febre, padre. E eu falei, posso pôr a mão na sua cabeça? Ele falou, pode, padre. Tava. Aí eu pus a mão na cabeça dele e falei, você está ardendo em febre. Nossa Senhora. Você está queimando. Aí ele agradeceu demais, porque aí eu chamei o serviço de saúde para socorrê-lo e tudo. Aí um dia eu perguntei para ele, quando eu pus a mão na tua cabeça, apesar de tudo, você sorriu. Ele falou, porque ninguém põe a mão na minha cabeça. Eu lembrei da minha mãe. Puta. Porque ninguém toca neles. Às vezes alguns chegam perto de mim e dizem, dá um abraço, padre. Ou posso te abraçar? Porque quem que abraça essas pessoas? Às vezes eles estão sem tomar banho, estão cheirando mal, estão com muquirana, estão com escabiose, com sarna. Mas nada disso impede um abraço, né? E nada disso tira deles a dignidade Sem humana dúvida. E a condição humana. Sem dúvida. Nem os erros que eles cometeram. Ou que foram cometidos por ele. Contra eles. Ou por eles.
Porque eu tenho claro isso convivendo com eles, como eu já te disse. Eles não são nem anjos nem demônios, são pessoas. Até quando falam para mim, os moradores de rua são muito agitados, eu falei, vai em reunião de condomínio no sorteio de estacionamento. Nossa Senhora. Vai ver o que é gente agitada. Eu já vi reunião dessa acabar na delegacia. Ah, sim, sem dúvida. Então, por muito menos em condomínio se briga por causa do som, por causa da altura. Do cachorro, por causa sujeira de cachorro no jardim. Então, mas agitado é o morador de rua. Porque a vida deles é toda publicizada. Todo mundo vê o que eles estão fazendo. Um dia o policial militar na Praça da Sé, tinha uma cabine, não sei se você lembra, na Praça da Sé, sim. Tinha uma sim, cabine, hoje não ali. tem Sim. mais. Ele falou para mim, o senhor fica defendendo esses caras aí, eu fico o dia inteiro aqui na cabine e eu vejo lá o que eles fazem. Eu falei, mas o senhor também já pensou que eles ficam lá o dia inteiro vendo o que o senhor faz aqui dentro? Eles também veem. Eles também veem de quem você recebe, quem você paga, tudo. Então, eles também veem. É tão devassado quanto. Pois a vida da pessoa em situação de rua é muito publicizada. Esses dias eu estava conversando com as mulheres em situação de rua sobre o absorvente. E a gente estava falando sobre banheiros, porque tinha um repórter fazendo uma matéria sobre banheiros em São Paulo, banheiros públicos. E uma das mulheres falou, eu faço xixi na rua. Ela disse, e você pensa que eu me exponho fazendo isso? As mulheres trans em situação de rua. Então, são condições de vida, condições... Degradantes, né? Degradantes, desumanizadoras. E a pessoa que é tratada com desumanidade, ela vai se desumanizando também. Na verdade, ela acaba exercitando o que ela recebe, né? Exatamente. Então, mas isso é uma... Eu ia falar, não sei se eu vou falar uma bobagem, mas é uma característica do ser humano, essa falta de empatia com o que não lhe pertence, com o que ele não entende, com a impressão que dá é que as pessoas até teriam condição de ajudar e até têm essa vontade de ajudar, mas elas não têm a ação de ajudar. A que se acredita isso? É uma falta de conscientização, é falta de orientação? Eu acho que também é a cultura. Por exemplo, os indígenas não são assim. Mas os indígenas não são em situação de rua, né? Pois é, mas porque todos eles vivem de uma maneira sim, eles não deixam isso acontecer. Então, por exemplo, entendi. Numa nação indígena não tem asilo. Sim, porque eles têm uma dignidade com o idoso. Eles não põem os idosos no não asilo. Descartam o idoso. Né? Não tem orfanato ou abrigos para crianças abandonadas. Se aquela criança faz parte do grupo indígena... Ela vai ser parte do grupo. Ela é parte do grupo. Ela não é meu filho biológico, mas ela faz parte. Entendi. A cultura milenar na China, como era? Não, mas até hoje, né, o oriental tem uma relação completamente diferente com o idoso do que a gente tem. Tanto que, por exemplo, a colônia japonesa fica muito assustada se tem pessoas japonesas na rua. Então, acho que tem o aspecto cultural. Nós estamos vivendo uma cultura do descarte. Mas isso é uma coisa ocidental? Ou é uma coisa humana? Eu acho que é globalizado, é humana também, mas tem estruturas que favorecem a isso. Por exemplo? A nossa estrutura de desigualdade. Nós estamos acompanhando hoje, a gente estava muito com um homem que estava 10 anos na rua, ele morava na Itália, é mestre de capoeira, passou por vários países, a mãe dele morreu aqui no Brasil, na Bahia, ele veio da Europa para cá, se desacertou com tudo o que aconteceu, foi morar em favela, estava 10 anos morando na rua. Nós, essa semana, faz 2 semanas, conseguimos um lugar para ele morar. Na primeira noite que ele dormiu na cama outra vez, ele dormiu 24 horas seguidas. Nossa Senhora. E hoje ele está com outra fisionomia.
E eu tenho Resgatou um monte de conversado com coisa. ele em italiano. Ó, E ele fica todo feliz de conversar em italiano. Então, resgata um monte de coisa, né? a estrutura que nós vivemos é uma estrutura que naturaliza a desigualdade. Hoje, quem se espanta de ver pessoas comendo do saco de lixo? Não, eu concordo com você. A gente- Apesar de ser espantoso, as pessoas não se espantam mais, né? Eu até digo, Dirico, uma coisa que eu falo muito na comunidade. Se a fome fizesse barulho, seria ensurdecedor o ruído nessa cidade. É que a fome é silenciosa. A gente não ouve. Então, eu acho que a gente não tem... Os moradores de Goa falam muito isso para mim. A gente não tem que se vitimizar. Não é vitimizar. Eles falando. Falam, a gente não tem que se vitimizar. Porque eles são agentes ativos da história também, da vida, dentro de um espaço de liberdade que é possível para eles. Eles não podem entrar em quantos lugares numa cidade como a nossa. Os seguranças vão barrá-los na porta. Eles não entram. Então, a nossa estrutura é uma estrutura de desigualdade, uma estrutura que banaliza o sofrimento, uma estrutura que cria mecanismos de assistência social extremamente burocráticos, extremamente... Dificulta você querer ajudar, né? Dificulta. Hoje estava com um rapaz que veio do Rio, está num centro de acolhida mantido pela prefeitura, mas ele não consegue tirar o documento dele, porque ele precisa da certidão de casamento para poder tirar o RG e fazer tudo o que ele precisa, e custa R$168. Nem se ele descarregar o caminhão lá no Brás, que muitos deles trabalham descarregando, carregando bobinas, sim, eles ficam com... De tecido, né? De tecido, ou montando palcos. A gente teve até recente essa polêmica sim, aí dos palcos, dos shows, a virada de mão de obra, né? cultural. De hold, Até a deputada Érica Hilton apresentou agora um projeto de lei para regulamentar a questão profissional. Do trabalho esporádico, digamos assim. Desse trabalho de montar, você conhece bem isso, a sim, estrutura dura. Sim, como é que se fala? É tipo contra-regra, né? E é a estrutura dura, eles não fazem a parte sofisticada, sim, eles não fazem a parte elétrica, de iluminação. Encaixa cano, passa lona, sobe lá em cima, carrega peso. Sem EPI. Eu tenho visto os pés deles muito feridos. Até estou tratando machuca a mão, né? Com o SENAC, agora o tratamento dos pés, de podologia para cuidar dos pés. Os pés da população de rua é um horror. Você sabe, eu sei, se nós não cuidarmos dos nossos pés, se não tiver quem corta a nossa unha e tira o calo. E tira. Você imagine os pés dessas pessoas, como estão. Então, e é porta para bactéria, é porta para doença, né? Tudo, né? Estão rachados. Tem uns que estão rasgados. Completamente. Por exemplo, em algumas vezes de carnaval ou outros eventos na cidade, eles carregam os banheiros químicos. E às vezes pegam o banheiro químico ainda com dejetos que caem em cima deles. Puta merda. E aí a população em situação de rua não tem acesso à roupa. Até a gente tem dito isso muito, até na prefeitura, não tem uma chamada, eu não gosto da palavra, mas uma chamada política pública que garanta roupas. Sim. Hoje foi um dia também que eu estava partilhando muitas roupas com eles. E aí eu vou mostrando as roupas. Até a mãe da Marielle me ajudou lá a organizar, a ver as roupas, e eles vão pegando as roupas. Você sabe que me espanta? Quando tem cuecas que são usadas. Às vezes eu consigo cuecas novas para todos. Eles nunca usam uma cueca nova. Eu sempre digo, um irmão não usa a cueca do outro irmão. Não, imagina. Às vezes a gente mesmo não usa a nossa própria. E aí eles têm que usar cuecas usadas. As mulheres usarem calcinhas usadas. Não, isso é... Então, faz parte da dignidade, né? Eles pedem muito para mim um desodorante, um sabonete, porque
nos serviços da prefeitura, o sabonete é partido em 4. Um sabonete. Quer dizer, se você não tiver o prazer, o banho, além de higiene, é prazer. É prazeroso, você lógico, é relaxante. Sentir bem. Lógico. Então, tudo que é bom, parece que é negado para eles. Eu levo frutas no nosso café da manhã. Outro dia tinha um menino de 9 anos que nunca tinha visto uma pera. Imagina, cara. Ele perguntou: o que é isso? Ele não quis, não comeu. Ele não sabia o que era. Nós estamos falando de quantas pessoas? Nós no café da manhã. Esse nós são quantos? São sempre de 500 a 600 Nossa pessoas. Senhora. Sempre eu ia perguntar, sempre os mesmos? Sempre tem gente nova. Tem sempre jovem. Mas tem muita gente que permanece? Muitos idosos. E hoje são 2 casas? Não, aí nós fazemos num lugar só. Num lugar só. Mas nós temos vários lugares de atendimento. Sim. Temos o café da manhã que é levado na rua mesmo, pela casa de oração, o alimento que é levado. E aí as pessoas ficam implicadas dizendo que eles estão na rua por causa do alimento que a gente leva. Tipo oportunismo. Eu não conheço ninguém que está na rua por causa da comida. Não, é lógico que não. Se eles querem fazer a própria comida. Uma coisa que eles me pedem o tempo todo é mantimentos para que eles façam. Eles querem fazer com o tempero deles. Você imagine, você todos os dias, durante um mês, se você consegue, comer só o que os outros te derem. Não, eu não faço isso nem quando eu estou viajando. 3, 4 dias fora de casa, eu já começo a ficar... Já não dá. Você tem a comida que você quer comer. Sim. Então, eles nunca podem escolher a comida. É o que nem chega, a quantidade. É o que vem. Nada, tudo é pré-determinado. Então a pessoa não tem liberdade de escolher nada. Aí as pessoas mas quem não tem nada não é para escolher mesmo. Então a gente sempre nivela por baixo. Você não tem nada, você que se dê por satisfeito de ter isso aqui. Gosta ou não gosta, problema teu. E não é assim que funciona, né? Então, e a autonomia é eles poderem fazer também. Nós estamos fazendo 1.800 pães por dia na nossa padaria. A nossa padaria se chama Padaria Escola Dom Paulo Evaristo Artes. Olha, bela homenagem. As pessoas de rua que fazem o pão. E esse pão é partilhado, nós não vendemos o nosso pão. Sim. O nosso pão é só para ser alimenta doado. para as pessoas. Né? Nós temos que manter a nossa padaria com sacrifício, então, as nossas custas. Essas pessoas que ajudam na padaria Dom Paulo Evaristo Artes recebem uma bolsa. Não, mas eles têm um preparo, eles foram são treinados. Profissionalizados. São profissionais. Então, eles podem trabalhar numa padaria. Então, tem um instrutor. Nós hoje trabalhamos com 12 receitas de pães. Uma capacitação. E como estamos agora também com uma escola de moda e de costura para as mulheres em situação de rua, mulheres trans e mulheres cis. Vamos iniciar outros grupos, já começamos com informática também, vamos começar com agentes comunitários de saúde. Então, a gente vai dando respostas. Só que as nossas respostas, elas não são as respostas que o poder público pode dar, porque o poder público poderia dar respostas muito melhores e maiores. Mais estruturadas, inclusive, né? Exatamente. Então, e da onde vem essa estrutura? Tudo de doações e apoio. Que você que vai garimpando? Que a gente... Ou existe uma equipe que vai atrás? Como é que funciona isso? Não, a gente não vai atrás. As pessoas que venham e nos ajudam. Mas como é que você propaga a ação? Pelas redes sociais. Entendi. E quando não tinha rede social? Pois é, então aí era mais difícil, era pela convivência também. Hoje a gente tem a convivência, as redes sociais. E durante a pandemia, a população em situação de rua ficou muito visível. Sim. Porque a cidade ficou vazia, você só via quem estava na rua. E eles viram que, de repente, alguns grupos estavam cuidando dessas pessoas. Isso imbui a pessoa que está em casa a querer... Volto então ao que você falou da convivência. Você só consegue entender a pessoa convivendo com ela. Na sua situação, as pessoas só doam convivendo com você? Elas precisam entender o que você faz para poder doar? E tendo empatia. Sim. E percebendo que realmente aquilo está acontecendo. Está indo para algum lugar. Está vindo para algum lugar. Por exemplo, se eu levasse uma vida de luxo... estaria indo para algum lugar. Me ajudar. Sim, concordo. Lógico. Se o pessoal visse que todo
ano eu tô com um carro novo. Sim, do ano, que tô de férias, viajando, vivendo em aeroporto. Que beleza. Alguém ia dizer, olha lá o padre lá. Então... Mas você tem as suas necessidades também. Sim, mas hoje eu acho que eu estou bem velho já, eu acho que as minhas necessidades estão muito próximas das necessidades deles. Em que sentido que você diz isso? De proximidade, de afeto, de querer bem, de enfrentar desafios, de aprender todo dia, de conviver. Então, mas eu digo assim, tudo bem, mas ao mesmo tempo existem necessidades do Júlio. Sim. Certo? Que se sobrepõem a tudo que você falou até agora, tem a sua necessidade. Você precisa comer, você precisa se divertir. Há de se ter uma vida humana, claro, do Júlio que independe... Eu preciso dormir. Você precisa dormir, você precisa ter um conforto, você precisa ter as suas demandas que são diferentes. Mas eu aprendi a levar uma vida também mais simples. Sempre? Sempre. Ou você foi evoluindo para isso? Sempre, eu nunca fui de uma classe social... Meu pai sempre teve que trabalhar para sobreviver, minha mãe tinha que trabalhar para sobreviver. Então, mas o Julinho, quando era pequenininho, você não tinha as suas ambições? Assim, tudo bem. Vou te contar uma historinha que é interessante da minha infância. Por favor. Eu morava no Tatuapé, quando o Tatuapé era um bairro muito pobre, a praça que eu morava isolado, era de terra. Né? E eu perguntava para minha mãe, por que aqueles meninos lá, que eu sabia até o nome deles, eles ganham no Natal presente com pilha, que sai fumaça, sai bolinha, luzinha piscando, luzinha, trenzinho elétrico. Eu ganho sempre esse carrinho de pau. Ela falou, porque o Papai Noel começa sempre de lá para cá. Eu falei, ele nunca vai começar daqui para lá? Ela falou, não, ele sempre começa de lá para cá. Mas que azar, hein? Que Papaizinho Noel, hein? Quer dizer que eu sempre vou ganhar o calzinho de pau. Até que o meu irmão, que era um ano mais velho que eu, falou para mim, tem Papai Noel nenhum, não. Vem aqui ver o que você vai ganhar no Natal, já está guardado aqui. Mas isso não é uma decepção? Ou é uma resiliência? É uma resiliência, você não pode mudar. Como é que você vai mudar isso? Hoje você falaria isso para uma criança? Olha... O Papai Noel sempre vai chegar de lá para cá? Não falaria isso. Porque isso não é um desalento? É um desalento. A gente sabe, convive com as crianças que vão se alegrar às vezes com um brinquedo usado. Exatamente, ou com carrinho de pau e tal. Mas como é que você lida com isso, tendo essa experiência na sua infância? Hoje você olharia uma criança e você daria uma falsa impressão de que o Papai Noel começaria daqui para lá? Eu não falo de Papai Noel. Alguns acreditam, eu também não fico... Não é você que vai ficar regando esse jardim? Se existe, se não existe. Okay. Aí acho que a família, o grupo familiar de cada um. Sim. A gente procura, por exemplo, na comunidade onde está na pastoral da criança, fazer uma sacola de Natal para cada criança. Que legal. Então, todos os anos a gente faz as sacolinhas de Natal. É um brilho nos olhos, né? Eles ficam muito felizes, porque são crianças que não ganham nenhum presente. Entendo. Mas claro que muitos deles gostariam de ter um celular, porque eles veem os outros que têm celular. Então, esse determinismo da desigualdade marca muito a vida das pessoas. Sem dúvida. Porque você vê hoje até aconteceu agora no governo do estado, que não ia ter livro escolar, porque todos iam usar tablet e tal. Agora aí voltou atrás. Sim. Porque é uma idiotice, né? Não vai ter tablet para todo mundo. Não, é uma idiotice, imagina. Quantas crianças durante os momentos mais agudos da pandemia não podiam ter... Não tinham como absorver conteúdo, pô. Não tinha como. Não tinham celular. Você sabe que a gente viveu com o povo da rua uma situação enorme de dificuldade com o auxílio emergencial. Porque tinha que ter SMS. E o cartãozinho, né? E SMS. Para receber as notícias. Para receber o notificação. Cadastro. Aí nós tivemos que fazer uma rede de solidariedade de SMS, que as pessoas emprestavam o seu SMS. Os seus números. Porque eu só podia fazer um pedido por SMS. E aí a pessoa recebia para dizer, é desse irmão de rua, é para ele que... Isso aqui é referente a essa pessoa. Então, essa cidadania
tem uma solução? Pois é. Como é que você coloca o Marcos, que é um morador de rua? Eu não sei se eu posso falar morador de rua. Pessoa em situação de rua. Ou seja, como for. Como é que você dá uma dignidade a ele, uma cidadania a ele, em que ele tenha acesso aos básicos que o governo teoricamente tem? É uma luta e um conflito. Vamos falar sobre o que primeiro? A luta ou o conflito? Os dois, porque toda luta é um conflito e todo conflito é uma luta. Eu tive a reunião com os técnicos do INSS. Eles vão estar, inclusive, sexta-feira agora conosco novamente, porque nós vamos levantar com o pessoal do INSS quem não tem benefício de prestação continuada, como localizar a documentação. Quem está com o CAD único bloqueado, porque que não está recebendo a bolsa. A Bolsa Família. Então, a gente vai fazer um pente fino com as pessoas de rua e a presidência do INSS, nessa gestão, está interessada em organizar a em organizar isso e colocar nesses programas quem está fora. E tirar quem está dentro indevidamente? Isso eles estão fazendo, mas você sabe que em alguns que foram tirados também, às vezes, grosso modo, algum morador de rua também acabou caindo fora. Porque respingou nos... Porque às vezes ele está sozinho, ele o arrimo, digamos assim. É o único que está recebendo. Então, a gente está vendo várias questões, porque tem os que eram casados e estão separados, tem uma série de coisas. Então, a gente está vendo com o INSS, como fizemos agora há pouco tempo com o Conselho Nacional de Justiça, a semana da certidão de nascimento. Sim. Que criou-se umas tarefas, né? E aí estava o serviço militar, o serviço eleitoral, o cartório eleitoral. Documentar tudo, né? Então a pessoa passava por tudo. Exato. Mas até nós falamos com o ministro Salomão, do Conselho Nacional de Justiça, de que não dá para ser só uma semana. A gente tem que ser ter permanente, na verdade, uma prática permanente. Porque, mesmo que fosse itinerante, né? Ou não? Porque muitas vezes esse rapa da prefeitura, Sim, quando pega as coisas deles, pega os documentos também. Aí a pessoa, além de não ter benefício, não tem documento, não tem como provar quem é? Não tem. Aí desaparece o documento, o cartão dele recebeu a bolsa, ele perdeu o prazo e não revalidou. Ou pega a certidão de nascimento dele, pique e joga nele. Então, e aí vocês têm uma equipe que cuida dessa parte burocrática da vida deles? Temos os grupos que vamos fazendo alianças com grupos como a Defensoria Pública, como advogados que aparecem para nos ajudar. Tudo voluntário. E que são voluntários, a Defensoria Pública do Estado, tem a Defensoria Pública Federal, e assim a gente vai articulando vários grupos para garantir, e principalmente garantir sem tanta burocratização e sem tanta institucionalização, mas que a gente responda com celeridade à necessidade. Existe uma necessidade deles, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu também sou voluntário e eu me proponho muito a fazer trabalhos sociais que sejam pertinentes à minha cátedra, né, na verdade. As pessoas têm demanda pela arte? Muito. Pela cultura? Muita. Porque a gente fala sobre a demanda de alimento, a demanda de roupa, de moradia, de saneamento, de higiene e tal, mas existe uma outra demanda que é uma demanda um pouco mais subliminar, digamos assim, se é que eu posso falar isso, que é a da cultura, da alma, né? De você cuidar das coisas do caráter, Uma coisa que eu estava com o projeto quase para ser aprovado, mas teve um problema político no Estado. Já faz que era o quê? De fazer uma orquestra com os moradores de rua. Você acredita que um dia chegou para mim e falou... E como é que não foi para frente isso? Teve um secretário que não quis. Não diga isso. A gente ia fazer o mesmo esquema do projeto Guri, sim, que seria para os adultos. Sim. Um falou para mim, eu toco violino. Não. Eu falei, você toca como violino? Ele, vários, né? Violão, canta. Tocam, dançam. Nós temos um projeto com a Pinacoteca do Estado, que é a Pinacoteca Extramuros. Já há mais de 10 anos, que fez bem mais de 15 anos que estamos com a Pinacoteca. Alguns trabalhos deles de serigrafia
foram mandados para a Alemanha. Que coisa incrível. E teve um dia que a Pinacoteca colocou nas janelas da Pinacoteca todos os trabalhos, como os quadros do que eles fazem. Então, escrevem, leem, fazem poesia, cantam, pintam, dançam, pintam. A parte de arte, e nós queríamos montar uma orquestra com eles. Então, mas e como é que se subsidia isso com instrumentos, local de ensaio? E tudo isso estava no nosso projeto. Nós tínhamos o local, tínhamos as pessoas, tínhamos pessoas até para ensinar, fazer um instrumento. Sabe que teve durante a pandemia, a Filarmônica da USP foi tocar para os moradores de rua lá na casa de oração. Sim. E eu coloquei um deles, que é uma pessoa de rua cronificada em situação de rua, para reger a orquestra. Saber ele regendo a orquestra. Que experiência maravilhosa. E ele ficou impressionadíssimo quando ele levantou a mão. Todo mundo... Os instrumentos todos... detém o poder. Ao mesmo tempo, todos se puseram apostos para ver o movimento que ele ia fazer. Então, eles têm muita sensibilidade para cantar, para dançar. Nós fazíamos, sempre em algumas atividades, fazemos os talentos da rua. Sim. E são tantos. Muitos. Eles cantam muito, tocam muito. Legal. E as pessoas se irritam quando eles tocam, porque eles estão na rua e estão fazendo pagode. Tá fazendo pagode, Eu falei, esse pagode deles é resistência. Vocês querem nos matar e nós resolvemos não morrer. Então nós vamos dançar, vamos fazer pagode. Eles também têm direito à alegria. Mas é óbvio. A dançar. Mas sem dúvida. A amar. A se manifestar. A ser amados. Meu Deus. A fazerem a sua arte. Então, outro dia quem foi cantar com eles, e foi uma coisa tremenda, e deu uma repercussão enorme, foi o Emicida. Que legal. Ele é muito querido, né? E ele foi cantar com eles. E para saber eles abraçados cantando. Que legal. E aí todos sabiam cantar as canções lá. Dia eu quero ir lá. Tocar meu saxofone lá. Por favor. Levar minha flauta até ouvir lá. Você tocar um pouquinho. O que você quer ouvir, padre? Eu toco com o maior prazer do mundo. Peça uma música. Que seja próprio do que você goste, uma melodia que você goste. Uma música que eu gosto muito. Se você saber tocar, mas mas uma bonita do Pixinguinha. Toca alguma coisa do Pixinguinha. Do Pixinguinha? Tem Isso. Mas mesmo assim... se você tocar para eles, você vai ver que vai aparecer alguém que vai tocar também. Sabe por quê? Porque é uma forma de eu me restabelecer artisticamente, com a experiência de poder tocar para essas pessoas que estão tão ávidas de querer ouvir. Eu acho que isso é uma coisa que revitaliza. É só combinar o dia e a hora. Eu vou combinar, mas não tenha dúvida. E tem um outro agora também que eu arranjei o violino para ele, mas foi interessante, esse rapaz, o primeiro do violino, numa atividade com o Human Day, que fazem toda uma atividade, eles tomam banho, trocam de roupas, vão poder escolher as roupas e tal, e ele estava comendo longe dos outros. Aí eu fui perto dele e disse, você está bem? Está boa a comida? Você quer comer mais e tal? Ele estava muito barbudo. E aí eu falei para ele, você não quer escolher uma roupa para você tomar banho, trocar de roupa? Ele falou, eu vou lá. Ele foi, aí eu olhei para ele e falei assim, sabe que é impressionante o teu rosto? Eu estou olhando para você, estou vendo Jesus. Você parece Jesus. Aí ele sorriu, me olhou. Aí depois eu falei lá pro pessoal, ele quer ver as roupas e tal. Falei, você volta aqui para almoçar e fala aqui com a Ana Maria. Eu falei, quando você vier, o que você vai falar? Ele falou assim, eu vou falar para ela que eu sou o Jesus do Padre Júlio. ele interiorizou. Marcou. E aí ele falou, eu toco violino. Que coisa incrível. Aí eu arranjei o violino, que eu falei, eu quero ver mesmo você tocar. Tocou? Tocou. E tem um outro agora que nos ajuda
bastante, tem tocado o violino também. Então, é porque ninguém ouve a história deles. A gente sabe o que eles fazem de ruim, Sim. mas não sabe... Não tem os talentos, não sabe que eles também fazem as coisas inteligências. boas. Então, uma coisa que eu aprendi há muito tempo, eu não peço para eles me ajudarem. Quando é para limpar, eu começo a limpar. Aí eles vêm, pegam e dizem, não, padre, deixa que eu limpo. Mas a iniciativa parte de você. Porque senão não parte deles? Não parte, mas eu estou dizendo, o que é interessante é que eu não preciso pedir. Ah, entendi. Eles me vêm fazendo. Eles vão lá e fazem eles também. Eles vêm e ajudam. Muitos falam para mim, quer que eu te ajude? É falar a mesma língua, na verdade. Né? Eu te ajudo, padre. Não, você tá velho também, senta aí, descansa. A gente faz. Porque eles percebem uma coisa fundamental, e que é fundamental para você conviver com eles. Ou você os quer bem ou não tem jeito. Mas eu acho que isso é na vida toda, né? Para ser maestro, tem que querer bem os músicos. E os músicos têm que querer bem o maestro também, senão não há respeito. Não há. Você quer bem o teu instrumento. Não tem você não quer que pegue o teu instrumento, chega alguém aqui e joga teu instrumento. E eu tenho certeza que o meu instrumento me quer bem. Eu sinto isso muito com os meus livros. Eu não São gosto serizinhos, né? São serizinhos. Como teu instrumento, você tem uma relação com ele de afeto. Eu dou vida a ele. Ele aqui, parece que ele não tem vida, mas a hora que você pega e toca, ele tem uma vida. Tem vida. E uma vida que é sua com ele e dele com você. Exatamente. Você dá vida. Exatamente. E ele me dá vida também. E ele te dá vida também. Então, eu acho que isso é a relação que se estabelece que é uma relação significativa, pedagógica, social, educativa. Essa relação mudaria todo o arranjo social. É verdade. Não abandonariam um professor com 60 alunos numa classe arrebentada, com fome, as meninas sem absorvente, sem cadernos, sem lápis de cor. Uma coisa que você deve guardar da tua infância, eu guardo comigo, como a gente gostava de ter um lápis de cor. Nossa, não, e o livro, como eu cuidava do meu livro. Pois é. Que é isso. Então, meu caderno. Uma relação humanizada, que é o fundamento do cristianismo, como é o fundamento do islamismo, você conheceu aí o Sheik, como é o fundamento do judaísmo, mas também é o fundamento do ateísmo. Os ateus não são desumanos. Não. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver. E até eu disse muito na pandemia, de que a misericórdia, a compaixão, a solidariedade não são dimensões religiosas. São humanas. Exatamente. Porque tem gente muito religiosa que é muito desumana. E fica apontando o dedo e condenando os outros. E tem muita gente que é humana e que teoricamente não tem uma religião. Mas a questão é de que os grandes fundadores, os pensadores, assim, ou os grandes impulsionadores religiosos, o Buda, ou Maomé, ou Gandhi, ou Jesus, e para mim, Jesus, porque eu sou seguidor e cristão, eles nunca pediram para você ter uma religião. Eles pediram para você ser humano. Se você olhar e ter fé, né? Os mandamentos de Jesus, eles todos são em relação ao próximo. São em relação ao relacionamento humano. Ao relacionamento humano. Então, isso tudo mudaria a estrutura social. Porque é intolerável ver as crianças Yanomami morrerem de fome. Eu acho intolerável também. Envenenar a água com mercúrio. Matar a fonte de alimento, de energia. Acabar com a floresta porque não adianta pôr lá o supermercado. Eles não compram comida no supermercado. A comida deles, o alimento deles vem do rio e da floresta. Então, se eu derrubo a floresta e enveneno o rio, eles morrem. Isso é um genocídio. E matar as crianças. Então, se a gente levar a sério essa questão da relação, da ligação, do significado, do respeito, da dignidade, o arranjo social todo tem que mudar. E não pode ter, como diz o Papa Francisco, o primado do lucro sobre a vida. Que é o que está acontecendo, né? Então, o resultado, né? E você lembra que todo mundo achava, vamos sair melhores da pandemia. E não é verdade.
Vimos, aí está aparecendo cada vez mais todas as Não, parece que saiu pior, na verdade. Né? Porque durante a pandemia mesmo, puseram o valor mudaram o valor do respirador, falsificaram o álcool em gel. Boicotaram o oxigênio. Não, é verdade. É a parte mais vil do ser humano. Não permitir que o oxigênio chegue com rapidez para socorrer. Não, isso é o fim da Eu sempre digo que a gente não pode esquecer a pandemia. Retardar a compra de vacina. Viu que agora está aparecendo outras variáveis do Covid aí. Manaus é uma cidade martirizada. Por vários setores, né? Você vê aquele povo de Manaus, do jeito que estava, e mesmo aqui em São Paulo, em outras grandes cidades, você aguentava de ver noticiário? Não, eu até me alienei um pouco, eu me condeno por isso, porque era tão difícil. Não, mas é muito chocante ver aquilo e você se sentir impotente diante daquilo. Exatamente. Porque você não quer aquilo e você fica pensando, quem é que quer aquilo? Exatamente. Alguém quer, porque está acontecendo, né? Alguém quer, né? Porque é impossível. Isso não acontece por combustão espontânea, né? E aí que fica essa questão na história e da intencionalidade. A desigualdade, ela não é natural. A desigualdade é fabricada. Mas então, padre, para a gente ir caminhando para o fim, mas uma questão que me aflige. É mais fácil... Putz, eu vou falar uma coisa aqui, depois você me castigue. Mas me parece mais fácil a propagação do ruim, a propagação do bom. É mais difícil você fazer o bem e propagar o bem do que você fazer o mal e propagar o mal. O mal parece que tem uma sedução maior do que o bem. Acho que faz mais barulho. Mas por que isso? Pois é. Mas é uma coisa do humano? O humano gosta do ruim? Gosta da Eu acredito que as pessoas gostam mais do bem. E existe mais gente fazendo bem do que nós imaginamos. Mas e por que o mal se propaga com tanta facilidade? Acho que faz barulho, choca ou chama atenção. Mas o bem não chama atenção? Ou revela uma parte que está dentro de nós. Então, mas isso é uma coisa do humano, então. Eu acho que nesse sentido, dentro de nós... Existe o bem e o mal? Existem forças para as duas coisas. Mas e por que o bem não tem essa propagação? Por que o bem demora tanto para... Eu acho que tem. Até tem mais do que a maldade. É que a gente nem sempre percebe. Mas eu vejo a quantidade de pessoas que são generosas. Não, sim, que estão cuidando de idosos. Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que... Mas ela não tem tanta propagação quanto tem o mal. Pois é. O mal, o ruim, digamos. O ruim. O ruim é muito barulhento e muito... Você conhece bem o mundo das comunicações, às vezes dá mais manchete. Isso sem dúvida. A maldade. Você vê, é uma coisa até o Papa Francisco fala em vários exemplos, mas para a gente pegar como geral. Quantos aviões estão voando hoje e que vão chegar a bom termo? Praticamente todos. Só é notícia o que cai. Isso é verdade. Só é notícia o que cai e o que morre 300 pessoas, 100 pessoas. Que é uma tragédia. Que é uma tragédia. Mas quantos Ninguém filma o avião que pousou bem, que todo mundo saiu feliz. Tal. E você já deve ter feito viagens internacionais que todo mundo aplaude. Sim, quando chega o avião. Piloto, quando depois de 12 horas de voo, que já passou por turbulência, e aquele piloto consegue aterriza de uma maneira que você quer beijar o chão. Artístico, exatamente. Então aí todo mundo aplaude. Então acho que todos nós, como diz o Papa Francisco, e você colocou também, devemos de contaminar o bem. E a gente contamina o bem pela sensibilidade. Uma das coisas que eu queria te dizer, eu senti você uma pessoa muito mais sensível do que eu pude imaginar. Que bom, fico muito feliz com isso, pá. A gente vê nos teus olhos, no teu gesto, que você é muito sensível. Nossa, fico muito feliz, muito mesmo, muito emocionado. Então, a gente tem que ver isso e dizer para as pessoas. São João Bosco dizia, as pessoas têm que acreditar que são boas mesmo antes de serem. Muito positivo isso. A gente só fala para as pessoas coisas ruins.
Pois é. A gente podia fazer esse movimento de dizer para as pessoas coisas boas, coisas né? boas. Coisas o positivas. Teu olhar é sensível, você Agradável, sua presença é bom bacana. te ver. A gente gosto de fala estar isso junto. pros Fala. Eu lembro muito que meu pai era muito metódico, muito rígido, ele faleceu muito cedo. Mas eu sempre me confortei muito de que sempre eu disse para o meu pai, eu te amo. Você teve essa oportunidade, várias delas. Ele faleceu muito cedo, com 51 anos. E na hora que ele estava apagando, eu chamei meu irmão e falei, o papai está apagando. E aí, naquela hora, o meu irmão, que não conseguia falar, beijou muito e disse muito para o meu pai, eu amo, eu te amo, eu te amo. Que bom. A gente tem que dizer isso para as pessoas. Tem que externar e vivenciar isso, né? E sentir isso mesmo, né? As pessoas sabem, mas a gente tem que dizer. Exatamente. Padre, eu te amo. Também. Muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui, de atender a esse pedido tão singelo e tão verdadeiro, e você carinhosissimamente aceitou. Obrigado. Fico muito feliz e vou lá. Vamos marcar. Nós vamos marcar. Isso aqui já está combinado. E você vai gostar muito de tocar para eles e eles vão gostar muito de ouvir. Senhoras e senhores, emocionadíssimo aqui. Termino o Derico Convida de hoje com o padre Júlio Lancelotti. Muito obrigado, querido. Agradeço. Olá, podcasts.